7 anos de experiências em finanças nas áreas de controladoria, investimento e RI, graduada em administração de empresas no ano de 2014 e mestre em mercado financeiro em 2017, ambos pela Universidade de Brasília. Conhecimento avançado em ferramentas de análise de dados como BI, VBA, Excel e linguagem R. Atuação em empresas de grande porte, sendo o principal responsável pela análise econômico-financeira, orçamento, viabilidade e modelagem financeira de projetos de investimentos. Participação ativa de planejamento estratégico, tendo atuação direta no vínculo de informação entre diretoria e áreas de negócio. Agradecemos à ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada e está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de brinquedos, livros e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face ou nos pontos de coleta na UNB. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra à ministrante Marília Cordeiro. Certo. Bom dia. Vocês estão vendo minha tela? Primeiramente. Não. Ah, e agora? Agora sim. Está no modo apresentação? Não. Ok. E deixa eu ativar minha câmera para vocês me verem, né? Isso. Bom, agora foi. Tá ok para vocês? Sim, tudo ok. Maravilha. Bom, gente, já foi apresentada, mas vamos lá, sou a Marília, eu sou formada em administração pela Universidade de Brasília. Para mim é um prazer matar um pouquinho de saudade da universidade, tenho um imenso orgulho de ter pertencido a ela, de ter feito o meu mestrado também nela, de ter lecionado por um semestre aí dentro, as matérias de análise de projetos de investimento. Atualmente, eu sou controller de uma empresa aqui de São Paulo, do setor de varejo. Estou fazendo MBA em Data Science pela USP. Recebi o convite para participar de uma amiga, e ela que faz parte da organização da UNB, e ela falou sobre o que você quer falar. Eu fiquei muito pensativa a respeito disso, porque sou da área de finanças, né? Mas eu estou muito dentro do mercado, estou um pouquinho afastada da parte de pesquisa. Mas, no momento, como eu estou estudando muito ciência de dados, eu falei, eu gostaria muito de falar de ciência de dados, de uma matéria que eu estava tendo no momento, que era a árvore de decisões. E aí eu pensei na melhor forma de fazer a apresentação desse workshop. Coincidentemente, durante a semana, eu estava lendo um artigo, não era um artigo corporativo, era um artigo da ONU, que falava sobre democratização de inteligência artificial. Me apeguei a essa palavra. Poxa, eu quero fazer um workshop que seja direcionado por democratização. O que eu falo? O que a gente pode entender por democratização? Um workshop que seja simples, acessível e que todas as pessoas, pelo menos, consigam entender a espinha, né? A vértebra do que é a inteligência artificial, especificamente aqui do subconjunto do machine learning, que independente da pessoa ser da parte de exatas, humanas, que ela entendesse bem o fundamento e a simplicidade que a gente tem por detrás aí dos modelos de previsibilidade. Então, eu tentei estruturar uma apresentação para que vocês saiam, pelo menos, conhecendo e vendo o quanto que inteligência artificial, na verdade, consiste em algo relativamente simples. E a gente entendendo aqui essa estrutura vertebral, a gente consegue avançar para modelos mais robustos, mais complexos, por assim dizer. Então, foi muito pautado nisso, direcionado sempre para a palavra democratização. Desculpa, minha tela travou.
Que é uma agenda que a gente... Passou? Passou. Maravilha. Que é uma agenda do que a gente vai falar de conteúdo, né? Do que eu vou apresentar aqui. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. Bom, antes de entender o que é árvore de decisão, a gente precisa entender o que é machine learning. Mas antes de entender o que é machine learning, a gente precisa aqui relembrar, eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe, o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é a capacidade dos computadores de imitar funções cognitivas humanas, como aprendizado e solução de problemas. E aqui eu peço para que vocês se atentem e se apeguem a essa palavra, capacidade de imitar funções cognitivas humanas. Por meio da inteligência artificial, um sistema de computador usa matemática e lógica para simular o raciocínio que as pessoas usam para aprender com novas informações e tomar decisões. E aí vamos romper alguns mitos. A inteligência artificial, ela veio para destruir empregos? Esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. Já trabalhei em empresas de capital aberto, já trabalhei em empresas com mais de 100 anos de mercado. Atualmente eu estou em uma empresa de varejo com uma pegada muito forte de startup, assim, potencial de crescimento absurdo, muito trabalho. E todas elas é incrível. A gente sempre lida com o mesmo problema quando a gente está no cargo de gestão. Pessoas caras, que são os nossos analistas, fazendo tarefas extremamente operacionais, extremamente técnicas. Lembra que eu pedi para que vocês se apegassem àquela palavra de que a inteligência artificial ela replica comportamento humano? Então, é justamente isso. Vou dar um exemplo. Na empresa de capital aberto que eu trabalhei, a gente demorou em mais ou menos 3 meses para fazer um orçamento. Na época, eu era analista. Desses 3 meses, eu posso falar para vocês, 2 meses foram coletando o histórico de dados, fazendo... Acho que alguém está com o microfone aberto. Aí. Obrigada. Fazendo coletagem de dados, fazendo muitas planilhas, aquele trabalho exaustivo de fazer planilhas que a gente conhece. E fazendo testes, putz, essa previsão está certa, não está, na verdade, vai ser pelo indexador X, não pelo indexador Y. Então, eu posso falar que desses 3 meses, 2 meses de orçamento foram fazendo trabalhos operacionais, técnicos. Eu coloquei, então era um time de analistas relativamente caro, fazendo trabalhos técnicos e gastando 1 mês para fazer a análise é justamente o input que você tem que ter, né? O insight, perdão, que você tem que ter com as informações que foram concedidas, com as informações que você criou. Então, o analista, ele deve ser analítico, como o próprio nome diz, e não operacional e nem técnico. Então, a inteligência artificial, primeiro, ela vem justamente para isso, para fazer com que as pessoas sejam contratadas, com que as pessoas executem o que de fato elas foram contratadas. Então, cada vez mais, o mercado vai valorizar profissionais de raciocínio analítico, racionais que saibam utilizar essas informações, que saibam transformar dados em informações. O segundo mito, e essa é uma angústia, eu acredito que a maioria de vocês deve ser do próprio curso de administração, e quando eu estava na idade de vocês, isso tem mais ou menos uns 8, 10, 9 anos, eu tinha uma angústia muito grande de pensar, poxa, será que eu fiz o curso certo? Será que eu abandono a administração e migro para a estatística? Migro para a matemática? Porque eu sempre gostei muito de econometria. E econometria não é nem tão vinculada assim à economia, é muito mais matemática pura. E eu pensei, gente, será que eu mudo de curso? Será que a administração vai me atrapalhar nessa parte assim, de dados que eu gosto, nessa parte de modelos de previsibilidade? E hoje eu posso falar que eu não me arrependo de não ter perdido esse tempo precioso mudando de curso. Fiz um mestrado na parte de mercado financeiro, de modelos de gestão de risco, na época do Value at Risk, né? Porque hoje pode até ser considerado ultrapassado, talvez. Mas a minha formação nunca atrapalhou no entendimento de ciência de dados.
E por que isso? Quando você está fazendo a inteligência artificial, você é a pessoa responsável por colocar o input ali dentro do software. Você é o responsável por fazer uma coleta de dados e colocar e direcionar o seu modelo da forma com que você precise que ele te externalize a informação. Então, não tem nada melhor do que Então, assim, a inteligência artificial, nesse aspecto, ela é muito democrática no aspecto de conhecimentos, tanto que Python e R são ferramentas de código aberto, em que a gente tem pacotes que vão desde medicina até a parte de mecânica, por exemplo. Então, não tem um profissional, que eu quero falar aqui, não tem nada melhor do que um profissional de marketing, por exemplo, sendo ali o gestor do output que ele quer que o software te dê. Não tem nada melhor do que um profissional de psicologia fazendo a interpretação e a análise do dado que o software te deu. Então, assim, a gente tem que romper esse mito de que a inteligência artificial é restrita para o curso de exatas. Não, não é. É muito democrático a questão de acesso ao conhecimento, né? Mas, então, acho que pode ser aplicado por qualquer área. Qualquer profissional tem uma imensa capacidade de ser um bom cientista de dados, de fazer bons outputs em relação ao que ao que os softwares te proporcionam. A preocupação real que a gente tem que ter é justamente com a democratização da inteligência artificial. Inteligência artificial requer computador, dependendo do modelo, dependendo dos modelos de previsibilidade que você vai aplicar. Tem que ser um computador robusto, que dê conta de um alto processamento de dados. Grande parte dos artigos científicos, dos materiais bons mesmo, de inteligência artificial, são em inglês. Então, a gente pode ver que é uma área cara. O problema dela, em termos de democratização de conhecimento, ela é ótima, mas em termos de acesso, ela ainda sofre com algumas barreiras. Então, acredito que essa que deva ser realmente a real preocupação em relação a essa era de inteligência artificial. Bom, falamos de inteligência artificial e agora tem o machine learning. O que é o machine learning? O machine learning é o subconjunto da inteligência artificial que permite que máquinas melhorem a execução de tarefas através de experiência. É justamente construir para entender. Aí que está a beleza do machine learning. Eu acredito que grande parte de vocês, no futuro, vão exercer a cadeira de gestão. E vocês vão ver justamente o tempo que a gente gasta treinando novos funcionários, treinando nós mesmos, quando vai ter lançamento de algum produto, lançamento de alguma ferramenta nova, o tempo que a gente gasta para essa curva de aprendizado. Então, o Machine Learning ele vem para otimizar este tempo de treinamento. Ele nada mais é do que esse desenho aqui da Microsoft. É a gente treinar o software, a gente coloca os dados ali dentro, ele replica, descobre padrões nos comportamentos desses dados, e aí ele faz a sua validação. Ele faz ali a sua predição e você vê se aquele modelo é útil para você ou não. Se não for, volta, treina de novo e assim sucessivamente. A diferença é que enquanto eu gasto ali 2, 3 meses para ter um funcionário completo nessa curva de aprendizado, o Machine Learning ele vai te proporcionar esse treinamento em questão de horas. E aí você realmente vai ter uma equipe que vai ter que gastar tempo com que de fato ela foi contratada. Então, nada mais é do que isso. Essa figura ilustra bem o que é o comportamento, né? O método de Machine Learning. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Na verdade, eu trouxe dois. Isso daqui, eu sou do setor de varejo atualmente. Anteriormente, eu era do setor de saúde. Também explorava mais ainda a questão de análise de dados. Mas do setor de varejo, a gente tem uma grande dor que se chama gestão de estoque. Gente, estoque é dinheiro parado. É tua mercadoria que não está sendo vendida e está ali, não está rentabilizando juros, não está te proporcionando absolutamente nenhum ganho financeiro.
Adicionalmente, quando eu tenho uma equipe de abastecimento, o foco dela tem que ser em minimizar o meu estoque. Então, não posso ficar com mercadoria parada, eu tenho que saber os meus best-sellers. Adicionalmente, eu também tenho que remarcar, ou seja, colocar em liquidação, outra palavra que dói no varejo, liquidação. Liquidação é você perder rentabilidade. Mas então eu tenho que ter um número de produtos indo para liquidação muito enxuto e um número de best-sellers ali capaz de atender ao meu público, um número de peças de best-sellers maior, em maior volume. E aí, quando a gente faz esse modelo de abastecimento manualmente, tem uma equipe de 3 pessoas, essa equipe simplesmente tem que aprender de acordo com os padrões das cidades às quais eu tenho loja. Então, por exemplo, tenho loja em Recife. Recife, será que o meu modelo de roupa é o mesmo de Brasília? Será que o meu modelo de Brasília é o mesmo de roupa de São Paulo? Então, é um tempo, um desgaste operacional absurdo de aprendizado. Fora que você tem que passar todo esse seu histórico de dados para a planilha. E aí, gente, pronto. Aí veio aquilo. Eu gasto 3 meses para ter um open to buy, ou seja, para ter minha cadeia de abastecimento, e uma coisa que eu tenho que ter gestão à vista. Uma coisa que eu tenho imediatamente saber quanto amanhã eu já tenho que abastecer Brasília com saia. São Paulo amanhã eu já tenho que abastecer com tricô. É uma coisa que tem que ser de resposta imediata, porque, como eu disse, estoque é dinheiro parado. Então, aí, eu trouxe um desenho de uma ferramenta israelense que a gente acabou de contratar, que eu não vou falar o nome, mas ela é justamente movida à inteligência artificial. É um algoritmo que o que ele faz? Com base no teu histórico, ele consegue criar padrões de abastecimento, de comportamento do consumidor por região, por loja, até no micro, no bairro. São Paulo é enorme, eu tenho um bairro ali na zona sul, mas eu tenho um bairro ali na zona leste. Será que o comportamento desses consumidores, o tipo, o estilo deles é similar? Então, ele tem esse poder de fazer uma acurácia, uma previsibilidade de abastecimento muito exata. E com isso, eu fazer com que o meu estoque vá o número certo e a forma certa para essas lojas, que o meu número de peças paradas que não são vendidas seja enxuto, não vou fazer reposição delas, vou liquidar, e que os meus best sellers tenham, que eu compre cada vez mais esses best sellers, venda cada vez mais e tenha um retorno em preço cheio. Então, uma ferramenta que vai me economizar um tempo absurdo, que vai me trazer uma rentabilidade financeira e que, o mais legal, eu não diminuir minha equipe em nenhum funcionário. Eu vou, inclusive, aumentar a minha equipe e todo mundo fazendo esse trabalho de análise, todo mundo sendo contratado, ninguém perdendo tempo com o operacional e fazendo análises aí de abastecimento. Segundo modelo que eu trouxe, justamente no varejo, a gente trabalha com lojas. Então, no momento são 40 lojas. Imagina o turnover de vendedores e de gerentes que eu tenho. É absurdo. Turnover nada mais é do que a rescisão. Custo rescisório é extremamente relevante para uma empresa, ele não pode ser ignorado. Fora a curva de aprendizado que eu tenho com as minhas vendedoras. Toda vez que eu troco de vendedora, eu tenho que fazer uma jornada de um onboard nova. Eu tenho que colocar elas para aprenderem, fazer um curso novo de relacionamento com o cliente. Tenho que ensinar novamente a cultura da empresa, as ferramentas que a empresa utiliza. Então, é muito caro ficar nessa rotatividade. E aí, é outra ferramenta de inteligência artificial que a gente trouxe para dentro, que é muito legal, que é colocar o padrão de pessoas que deram certo dentro da empresa. Então, é saber segregar o seguinte: eu tenho uma vendedora tem um grupo de vendedoras que está aqui dentro da empresa há 2 anos, tem outro grupo de vendedoras que não aguentou nem 2 meses. A minha ferramenta de dados vai identificar, com base no histórico, nos dados que eu vou alimentando, qual é o perfil de pessoa que o meu time de recrutamento e seleção tem que buscar no mercado, justamente para reduzir esse turnover e essa ineficiência operacional que a gente tem aqui dentro. Então, aqui seguem 2 modelos que eu achei bem legais.
Com certeza a gente vai ter um retorno financeiro grande, principalmente em relação a estoque, em relação ao investimento, ao setup que a gente colocou dessas ferramentas. Bom, aí a gente pode estar pensando, né? Qual a diferença de machine learning e de estatística? No meu tempo, formei em 2014, se eu não me engano. Eu não sei se ainda continua dessa forma, mas sempre era teste de hipóteses para validar nosso TCC, né? E também isso se replicava para a dissertação de mestrado. E aí a gente está vendo assim machine learning, mas o que machine learning tem de diferente de estatística? Basicamente, a gente tem que focar em duas palavras: a generalização e inferência. O machine learning ele visa padronizar os dados. E o objetivo é que o output que ele nos dê seja generalizado, quase que universal. Ó, é dessa forma, pronto, e acabou. Então, ele é muito objetivo. A estatística não. A estatística, ela monta uma estrutura probabilística para uma determinada amostra, avalia suposições e faz inferências. Ela não busca a generalização, e sim ela trabalha com inferências. Aqui dos algoritmos, né? Classificação de algoritmos. Nós temos os algoritmos que são supervisionados e os não supervisionados. O que é o algoritmo supervisionado? O algoritmo supervisionado, ele possui uma variável target, possui uma referência. Quando eu tenho o algoritmo supervisionado, eu estou já falando para ele o que é certo e o que é errado. Eu já estou dando uma classificação para o meu algoritmo. Então, ele simplesmente, o modelo vai rodar, baseado nesse histórico de valores de referência. Esses valores de referência são a supervisão das minhas previsões, e aí eu tenho a previsão feita com base no ajuste de erros. Ele vai ali calibrando, diminuindo o máximo possível os meus erros, e com isso eu faço a análise objetiva do output que ele me deu. O que é o modelo não supervisionado? O modelo supervisionado ele não tem essa variável target, ele não tem a referência, como o próprio nome diz. Então, sozinho, o modelo tem que aprender e descobrir referências aqui dentro. Sozinho, ele tem que descobrir semelhanças entre os dados e, com isso, criar essas padronizações sozinhos. Então, vamos lá, imagina o seguinte. Vamos supor que eu vou fazer um modelo supervisionado para uma plataforma de streaming. No meu modelo supervisionado, eu já estou classificando isto é filme de terror, isto é desenho, e isto é novela, por exemplo. Então aí eu já coloco uma classificação ali dentro, e aí ele já vai, com base nessa classificação que eu já disse que é certo e errado, fazendo as indicações para o público. No modelo não supervisionado, ele vai ter que aprender sozinho. Eu simplesmente jogo todos os meus dados ali dentro, sozinho. Ele vai ter que descobrir: isso é desenho animado, ou isso é filme de terror, isso é novela, ou isso é comédia. Sozinho, ele vai gerando essas classificações. Com base nas classificações que sozinho ele fez, eu vejo se ele criou um modelo de indicação que é válido ou não. Então, basicamente, essa é a diferença de algoritmos. Bom, vamos entrar aqui na árvore de decisão. Por que eu quis falar de árvore de decisão? E aí, reforçando, eu quis trazer muito a vértebra, uma forma espinhal do machine learning. A árvore de decisão por si só, ela não é machine learning. Ela é uma estruturação de dados. O que é machine learning são as regras de cálculos, ou seja, os algoritmos, que eu coloco para essa árvore de decisão me retornar. E aí, a árvore de decisão, ela é extremamente simples, porque ela consiste em um modelo binário de respostas apenas de sim e de não. Apesar de simples, a gente pode falar que ela tem um poder preditivo, não vou falar que é dos mais robustos, mas ela tem um poder preditivo extremamente amplo e capaz de ser aplicado em várias áreas. Então, aqui, ó, qual a eficácia dessa vacina? A gente pode usar a árvore de decisão para isso. Esse composto aqui funciona para tal doença? Sim. Funciona, mas funciona para tal reação? Não.
Qual a probabilidade do cliente dar calote? Qual a probabilidade de se encontrar petróleo? Eu cuido daqui da estruturação de capital, de entrada de fundos aqui dentro da empresa, e uma coisa que eu estava conversando com os gerentes, que eu achei extremamente legal, é justamente como a forma de análise de crédito está sendo realizada aí pelos bancos, e ele estava me explicando mais ou menos o racional do modelo, que nada mais é do que uma árvore de decisão, praticamente, né? Era o seguinte: eu envio todas as demonstrações contábeis e financeiras da minha empresa. Ele pega esses dados, com base no banco de dados que ele tem, ele consegue fazer uma predição da minha capacidade, do meu rating, né? Da minha capacidade de cumprir essa dívida. Então, por exemplo, essa empresa tem PL negativo? Não. Ótimo, ganha um score. Essa empresa tem a margem de contribuição acima de 60%? Não. Poxa, mas espera aí, no meu banco de dados, as empresas do varejo precisam de pelo menos uma margem de contribuição acima de 60% para ter fluxo de caixa operacional. Então, com base nessa sequência, nesse sequenciamento, né, de informações, eles conseguem te dar um custo de capital da sua empresa de acordo com o seu risco e comparado com outras empresas que estão dentro do mesmo setor. É muito legal. Pessoal, eu quis trazer aqui uma exemplificação de árvore de decisão e geralmente, grande parte dos cursos, já existe até um exemplo ali dentro do próprio R, do próprio pacote, que é o Titanic. É um exemplo muito legal e muito simples para a gente entender árvores de decisão, que é saber simplesmente a categoria, né, o perfil de sobreviventes sua chance de sobrevivência dentro ali do Titanic. Então, vamos entender isso daqui. Esse é o meu modelo de árvore de decisão. Aqui em cima é o meu nó raiz. Aqui embaixo são as quebras que eu vou tendo, as categorizações que eu vou tendo dentro das minhas árvores. E aqui eu tenho os atributos. Minha taxa de sobrevivente no Titanic é 0,38. Nada mais é do que aquilo que a gente viu no ensino médio, né? 342 dividido por 891. Minha taxa de sucesso dividido pelo meu número total. Aqui dentro é o meu total da amostra. E aqui é a minha primeira quebra. Minhas quebras, esses atributos aqui, quanto mais em cima eles estão, mais informações eles vão carregar. Quanto que aqui embaixo, quanto mais abaixo estão os meus nós, menos informações eles vão ter. Mas mais homogêneos essa quebra, mais homogeneidade essa quebra vai me proporcionar. Então, vamos lá. Titanic aqui, que 38% sobreviveu, 567 eram homens, 109 sobrevivem, 468 não sobrevivem. Então, a primeira pergunta é: qual o sexo? Masculino? Sim. Então, minha taxa de sobrevivência, 19%. É aquela velha frase, né? Mulheres e crianças primeiro. Minha idade é maior do que 6,5? Sim. Minha taxa de sobrevivência, 17%. A classe que eu estava era a classe A, ou era classe 1 ou classe 2? Bom, se era classe 2, para cima, para baixo, né, mais inferior, classe C, classe D, minha taxa de sobrevivência cai para 12%. Então, quanto mais nobre, maior a chance de sobrevivência dentro desse navio. Para as mulheres, vamos lá. É mulher? Ou é homem? Não, é mulher. Minha taxa de sobrevivência é de 74%. Qual a classe? É inferior ou superior? A classe 1 ou 2? Minha taxa de sobrevivência vai para 50%. É nobre? É classe média? Se sim, minha taxa de sobrevivência, 95%. Então, se eu sou mulher e nobre, minha taxa de sobrevivência é maior ali dentro do Titanic.
Então, ó, vamos lá. Vamos ver. Essa imagem aqui, tá? Foi criada por inteligência artificial, basicamente solicitando uma imagem de um idoso, classe média baixa, do século XIX. E aí a gente pode ver o cabelinho branco, a roupinha rasgada. Qual a chance será que ele tinha de sobreviver? Bom, ele é 19%. Ele tem mais de 6 anos? Opa, com certeza. 17%. Ele está na última classe? Provavelmente, pelas roupas indicam que sim. Então, a chance de 12%, que faz parte de praticamente 49% da população que morreu ali dentro do Titanic. Então, esse é o conceito de árvore de decisão. Vocês podem ver como a raiz, a estrutura dela é extremamente simples. Mas é o seguinte, ela é a raiz para a gente entender mais outros algoritmos muito mais complexos de inteligência artificial. Você entendendo essa lógica, você vai conseguir entender bem, por exemplo, a lógica de redes neurais. E por aí vai. E aí vocês lembram que eu falei, a árvore de decisão por si só, ela não é machine learning, que é a regra que a gente atribui. E aí sim, a gente entra no que é machine learning, né? Qual pergunta vocês fariam primeiro? Se é homem, se é mulher ou a classe? O que eu tinha falado lá no começo? Que os nós de cima são aqueles que me proporcionam o maior volume de informação. Então, eu preciso. A quebra que eu tenho mais interesse em fazer primeiro é justamente a que carrega mais informação. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar é o sexo. Depois eu caminho para a classe, correto? É, então, então, como que eu faço fazer para mensurar esse grau de informação que o atributo vai me proporcionar? Os dois métodos mais utilizados dentro de árvores de decisão são o índice de Gini e a entropia. A entropia é ainda mais utilizada do que o índice de Gini. A entropia, ela é justamente aquilo também que a gente viu no ensino médio. Então, a gente vai estar vendo como a árvore de decisão é uma coisa lógica e, na verdade, é um conjunto de coisas que a gente já viu lá atrás. É muito fácil entender alguns conceitos. Vocês lembram de entropia? A entropia é justamente aquilo. Quanto mais agitadas as moléculas estão, maior a desordem ali dentro, né, do recipiente. E na árvore de decisão é exatamente isso. Quanto maior a entropia dos meus dados, mais desordenados eles estão. Então, eles estão mais impuros. A entropia é um método de fazer a mensuração de pureza e impureza de seus dados. Quando eu tenho uma entropia menor, meus dados estão mais ordenados. E aí eles carregam um volume maior de informação. E aí é justamente com base nisso que eu coloco ali dentro o a minha regra de cima, a minha quebra de cima. Certo? Então, um resumo da escolha de nó da árvore, né? Para cada variável, vamos buscar a melhor regra binária, selecionar a melhor otimização dentre todas as variáveis, e para cada nó a gente vai repetindo esses passos até que uma regra de nó seja atingida. Vamos quebrar um mito aqui. Quando eu falo até que uma regra de nó seja atendida, até onde que eu quero que a minha árvore pare? É muito importante vocês entenderem que eu não tenho interesse em criar uma árvore extremamente grande, uma árvore extremamente complexa, porque chega a um momento em que fazer a quebra de nós adicionais não me interessa mais. E se a gente não colocar um stop na árvore, ela simplesmente vai e ela vai quebrando, quebrando até onde ela quiser, até onde ela achar que deve. Então, a gente coloca uma regra para que, em algum momento, a árvore seja podada, chega de informação. Como assim? Vamos voltar ali no exemplo do Titanic. Ali eu falei de sexo, ali eu falei de classe, ali eu falei de idade. Vamos supor que eu deixo minha árvore sozinha. Ela vai chegar a uma quebra de informação que é onde que o passageiro embarcou. Foi no ponto A, foi no ponto B, foi no ponto C.
Vocês concordam que começa a parar de fazer sentido essas perguntas? Será que se meu passageiro subiu no ponto B e no meu ponto C, ou será que eu tenho um passageiro, perdão, que subiu no ponto B, outro que subiu no ponto C? Será que o meu passageiro do ponto C tem mais chance de sobreviver do que o meu ponto B? Não faz sentido, vocês concordam? Isso não tem nada a ver com probabilidade. Então, é justamente isso. A gente tem que parar a árvore para que ela pare de fazer perguntas que não acrescentem mais informação. A gente já tem a quebra, a gente já tem a classificação, e é isso. Aqui eu tenho os hiperparâmetros, que são os parâmetros especiais, que o número mínimo de observações por nós finais de folha, uma árvore com o número mínimo de 200 é bem menor do que uma árvore com o número mínimo de 50. Como assim? Eu quero que a minha informação vá se quebrando, 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 quebrando até atingir o número de 50. Se eu tenho o número de 200, vocês concordam que eu quero uma quebra menor. Então, ela não precisa se estender tanto. E aí a gente tem o custo complexidade. O custo complexidade, ele é análogo a um pedágio. Vamos por assim, quando a gente está ali no pedágio e aí eu estou indo para o Rio de Janeiro. Cada vez que eu passo em pedágio, essa minha estrada vai se tornando mais onerosa. Para a árvore, cada vez que ela vai fazendo a quebra de nó, ela vai se tornando é, para cada quebra de nó, ela vai pagando ali o pedágio dela. Então, se o meu custo for muito alto, a árvore vai falar: não, chega, não vou mais ficar quebrando. E aí eu tenho uma complexidade baixa. Se o meu custo for baixo, a árvore vai caminhando. E aí eu tenho uma árvore de alta complexidade. Existem vários, né, algoritmos de árvores de decisões. Tem o CART, que é baseado em regressão linear. Tem outros dois que é o I4, eu não lembro assim de cabeça, perdão. Mas aí eu trouxe de exemplificação o algoritmo de decisão de árvore de decisão da Microsoft. O que que ele faz? Ele nada mais é do que um modelo de mineração de dados. Por mineração de dados, entende-se como a busca de anomalias, de correlações, enfim, da relação existente ali dentro dos dados. Um nó é adicionado toda vez que a coluna de entrada é considerada significativamente correlacionada, ou seja, o algoritmo da Microsoft, ele nada mais faz do que trabalhar como matriz de correlação. Opa, identifiquei que a minha coluna X tem um grau de correlação significante e melhor do que a minha coluna Y. Então, aí, a Microsoft, o algoritmo nada mais faz do que transformar essa, essa coluna de alta correlação em um nó. E assim eu vou construindo a minha árvore de decisão. Esse é só um exemplo. Existem vários algoritmos de árvore de decisão. E aí, gente, esse daqui é o Cross Validation, que é justamente a metodologia que eu quero, que eu aplico, que é a sugestão de se aplicar dentro da criação de árvores de decisão. Mais uma vez, a gente tem uma analogia, né, ao comportamento humano. A melhor forma é pegar a minha amostra, quebrar em amostra de treino, que é justamente onde o modelo vai ser desenvolvido, e depois utilizar a amostra de teste, que é avaliar o modelo. Olha como é tudo muito lógico. Eu vou ter minha amostra que vai ficar ali. Putz, será que qual que é o padrão, qual que é o comportamento desses dados? Ela vai ficar ali treinando, 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 até desenvolver um modelo robusto. E depois eu vou fazer a avaliação desse modelo. Eu vou ver se ele serve ou não para o objetivo com o qual eu quero aplicar. Isso é o que a gente chama da estratégia operacional de machine learning, que é o cross-validation. Estava bom demais, para ser verdade, né? Árvore de decisão extremamente simples. Será que, pronto, vou utilizar ela para o meu TCC, para minha dissertação, e vou validar com esse método? Gente, justamente porque ela é simples, ela gera alguns desgastes que a gente tem, alguns problemas operacionais e de análise que a gente tem que saber contornar.
Mais famosos, os dois mais famosos são o overfitting e o underfitting. O underfitting é simplesmente quando nem aqui mesmo, na minha amostra de treino, eu tenho um resultado bom. O modelo já, dentro da amostra de treino, o modelo desenvolvido já se mostra ruim. Ele não gera nenhum resultado relevante para que vá sequer para os testes. E aí eu tenho o outro problema, é o overfitting. O overfitting, eu acho ele muito mais complexo que o underfitting, porque o underfitting, ele simplesmente já te fala que ele é ruim, pronto, e acabou. O overfitting não. O overfitting, ele é quando o seu modelo vai extraordinariamente bem na parte aqui do treino, e aí quando a gente vai fazer a aplicação para dentro do teste, ele vai muito mal. Poxa, mas se ele foi bem no treino, por que que ele vai mal no teste? Lembra que eu falei que o machine learning, ele busca generalização. Por generalização, eu quero que o modelo que eu desenvolvi seja aplicado a diferentes conjuntos de amostra. Não interessa. E aí, quando eu tenho o overfitting, a minha amostra foi bem no treino, por quê? Porque ela decorou. Ou seja, esse conjunto de dados, ele decorou, ele não aprendeu sobre os padrões, ele apenas decorou. Quando eu coloco ele dentro do teste, se eu coloco para situações distintas do que ocorreram ali dentro do treinamento, ele não aprendeu nada, ele só decorou. Então, ele cria algo extremamente inválido. Então, esse é o meu overfitting. Mais uma vez, é totalmente análogo ao comportamento humano. A gente não tem que decorar, a gente tem que aprender. Quanto mais a gente decora, mais preso a gente fica a uma determinada empresa, a um determinado setor. O ideal é que a gente aprenda, que a gente tenha essa visão, né, de generalização. E aí, como que eu posso consertar, né? Como que eu posso prevenir esse overfit? Aí a gente tem o algoritmo Random Forest. O Random Forest é isso mesmo, é uma floresta, são várias árvores. E random, vocês sabem, random em português é aleatoriedade. E aí que tá, se eu sou aleatória, eu torno mais difícil para os dados. Se eu trabalho com aleatoriedade, eu torno mais difícil com que os meus dados. Você mutou seu microfone. Deixa eu botar. Aí, estão me ouvindo? Sim. Maravilha, perdão. Então, aí, adicionando o fator de aleatoriedade, eu faço com que os meus dados não decorem. Eu faço simplesmente que eles aprendam ali a padronização, o comportamento dos dados. Então, o algoritmo de Random Forest nada mais é do que combinação de várias árvores de decisão com flexibilidade e aleatoriedade para melhorar a minha precisão, a minha acurácia. A aleatoriedade da seleção de atributos, ao invés da seleção a partir do cálculo de impureza. Então, lembra que a entropia ela faz o cálculo de pureza e impureza. O Random Forest não. Ele faz a seleção de atributos conforme o valor médio e caso sejam variáveis categóricas com base na minha borda estatística. Aquela média, aquele valor que mais apareceu, opa, ele vai virar um nozinho. E aí eu tenho uma resposta. Então, basicamente, como que é a estrutura operacional do algoritmo de Random Forest? Eu tenho um sorteio de um dataset paralelo de linhas e colunas. Eu crio várias mini árvores de decisão, seleciono a média ou moda estatística, e aí, com a obtenção dessa acurácia, eu tenho o desenho das novas colunas das minhas árvores. Nada mais é do que isso daqui, gente. É o treinamento de dados, construção das mini árvores, a partir das mini árvores, tenho ali o meu algoritmo de forma mais precisa. E aí, o que vem depois disso, né? Então, só fechando aqui. Então, essa é a minha estrutura
de árvore de decisão, quis mostrar para vocês como que é e como que os modelos de previsibilidade são calculados a partir dela, né? Falando aqui brevemente do Random Forest. E aí, beleza, a gente já tem, podem acreditar, a gente já tem como que é a essência da inteligência artificial e do machine learning, como que ele de fato funciona. E depois do machine learning, o que que a gente tem? Aí a gente tem algo muito mais complexo que é o deep learning. Então, lembra que eu mostrei ali no início, né, da apresentação, inteligência artificial, machine learning, e aí vem o deep learning. O deep learning, ele é um subconjunto do machine learning, que ele usa algoritmos treinados para funcionar como o cérebro humano. Aí é muito mais complexo, mas a relação ali de funcionamento é basicamente a mesma, sempre na questão de treinamento e de teste. O que que acontece no Deep Learning? No Deep Learning, eu não tenho intervenção humana. Por si só, com base no treinamento, sozinho, eu crio uma rede, eu tenho ali as redes neurais e elas fazem a previsibilidade sozinhas, conforme que elas aprenderam. Então, aí seria algo extremamente mais robusto, né? E mais difícil computacionalmente. A árvore de decisão, ela é extremamente simples computacionalmente. Random Forest, não, já envolve uma certa complexidade, porque aí é aquilo, é uma floresta, são várias árvores de decisão. E o Deep Learning exige uma capacidade computacional ainda maior, ainda mais detalhada pela robustez que ele nos proporciona e por sua automação. Então, assim, o Deep Learning seria algo para outra conversa, para outra apresentação, mas você não consegue entender o Deep Learning sem entender essa estruturação inicial do que é o Machine Learning. Então é isso, pessoal. Acho que eu espero que vocês tenham entendido. Espero que também vocês tenham gostado e que vocês vão atrás, né, de modelos mais robustos, mas que tenham facilidade em entender a partir do que a gente conversou, do que foi apresentado aqui hoje. Certo? Obrigada. Parar de compartilhar minha tela. Obrigada, Marília, mais uma vez. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos encerrar. Assim finalizamos o workshop Árvore de Decisões e Modelos de Previsibilidade. E agradecemos à ministrante Maria Cordeiro pela participação na 11ª CADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 48 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades da CADM. Relembrando, participem da nossa campanha de solidariedade, estamos aceitando doações de brinquedos, livros e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face ou nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Dex Company, Caricari Alimentos, Eventos, Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Aguiar Fotografias. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marília.